Devocional de hoje faço inspirado no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Depois disso, num outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficava andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. Paulo e Silas a libertam, e aí, quando os donos dela perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado. Tem um abismo de tempo e tem um abismo das condições do fato bíblico que eu acabei de ler aqui para vocês e do fato mais comentado dessa semana. Lá na cidade de Filipos, tinha uma jovem escrava que dava muito lucro para os seus donos e aqui uma menina estuprada pelo tio. Ambas abusadas, ambas desprotegidas. Na cidade de Filipos, o lucro era apenas financeiro e ela tinha muitos donos. A cidade inteira sabia da sua existência. A cidade inteira conhecia a sua história. E a cidade inteira era conivente com esse tipo de exploração. Seus donos eram públicos. Seus exploradores, todo mundo conhecia. E eles não tinham nenhuma vergonha de aparecer em público. E eu hoje quero falar especialmente aos homens. Quero falar com você, homem, sobre o caso de crianças abusadas e de crianças desprotegidas. Muitas, milhares vivem essa condição. E a grande maioria delas vive essa condição calada, desprotegida, com medo. Mais de 90% dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro das famílias. Mais de 70% das vítimas são meninas. E aí eu te pergunto, o que é de fato ser homem? O que é ser cristão? Desde pequenos, a gente é ensinado que homem não chora, não expõe sentimento, não mostra fragilidade. A gente pode brincar em casa, na rua, na escola, de dia, de noite, com camisa, sem camisa, enfim, aonde a gente quiser. Desde criança, a gente é ensinado que como homens, nós somos guerreiros, caçadores, conquistadores. Nós somos os donos das coisas, donos do mundo, da rua, do campo, da praça. Homens, por exemplo, podem praticar todos os esportes, enquanto elas, quando grávidas, por exemplo, não podem. Homens podem jogar futebol, enquanto elas entram em trabalho de parto. Homens não sentem a dor de parir, enquanto elas fazem força e experimentam o esforço e a dor de parir uma criança. Homens podem continuar dormindo quando elas se levantam de madrugada para amamentar. E por aí vai. Agora, onde é que se escondem esses homens que escravizam mulheres, que engravidam, que estupram meninas, que abandonam meninas e mulheres? Homens fazem essas três coisas há séculos e continuam fazendo, abusando, estuprando ainda hoje. Homens podem abortar quando simplesmente decidem abandonar, se omitir ou pressionar uma mulher a fazer isso. Sim. E eu vou te dizer, o aborto é horrível sim. Eu sou contra a sua prática. É interromper, é matar uma vida. Mas somente é considerado grave, crime, condenado como pecado, a sensação que eu tenho é quando é realizado por mulheres. Milhares de homens abortam esposas e filhos sem sofrer nenhuma consequência. Aquela jovem escrava dava muito lucro para os seus donos e não teve ninguém para apoiá-la. Ser solidário enquanto ela era abusada, defender, protegê-la. E a história hoje em dia se repete. Nos 4 anos em que essa menina de 10 anos foi abusada, não teve ninguém para ajudá-la. Grávida, aos 10 anos, aí apareceu um monte de donos dizendo o que ela tinha que fazer. Como cristão, eu sou contra o aborto. Como se espera de todo cristão. Eu sou a favor da vida. Aliás, eu fiz medicina e me especializei em obstetrícia porque eu me encantei com essa possibilidade de ajudar as mulheres nesse momento que eu chamo de mágico, especial, que é o nascimento de uma criança. Por isso eu fiz isso, fiz essa opção. Como cristão, como verdadeiro cristão, eu defendo que estupradores sejam identificados, julgados e responsabilizados por aquilo que eles fizeram. Como cristão, como verdadeiro cristão, eu não posso entrar nessa discussão hipócrita, ideológica, sobre o aborto dessa menina de 10 anos. De uma criança que ninguém defendeu antes,
Mas daí, no momento em que ela é levada a uma atitude que jamais devia fazer parte da sua história, aí não faltam hipócritas religiosos gritando, bradando sobre o destino que ela devia ter. Você que está me ouvindo nesse momento, de repente pode estar bem longe de qualquer crime relacionado à criança. Talvez você tenha sido até abandonado quando era criança. Ou talvez até mesmo antes de nascer, ou de repente conhece outros tantos que foram. Então, você precisa ajudar a quebrar esse ciclo de morte. Isso vale para todos nós. Mas esse recado eu deixo para você, principalmente para você que é homem e que acha que cuidar de criança não é seu papel. E menos ainda se não for uma filha ou um filho seu. Você pode tomar uma atitude para mudar essa realidade. E não vamos ser ingênuos. É impossível você mudar uma história de infância abusada e esquecida. Mas um passado de sofrimento não precisa ser um futuro de tristeza. Eu sou contra o aborto, mas a gente não pode criminalizar uma criança. Aliás, a igreja existe como refúgio, como abrigo, como expressão máxima do perdão e do acolhimento de Deus. Aqui, nesse mundo, a missão dela não é condenar ninguém. A misericórdia tem que triunfar sobre o juízo entre aqueles que dizem seguir a Jesus de Nazaré. E o que eu quero deixar aqui como mensagem a você, homem, a você que acha que tem uma vida privilegiada por ter nascido homem, não esqueça que você tem responsabilidades e não são poucas. Não esqueça que você que se diz cristão precisa ser discípulo de Jesus nesse mundo cada dia mais insano, mais cruel, mais fanatizado. Seja a voz daquelas meninas que não têm voz e sofrem caladas pela violência sexual. Preste atenção nas crianças que vivem perto de você. Perceba como elas se comportam. Quebre o ciclo da violência. Não espere para denunciar, faça a denúncia. Não terceirize o problema que é de todos nós, porque se essa menina, essa garota de 10 anos, estivesse sendo levada a um hospital para abortar uma vida, se isso aconteceu é porque muitos faltaram com ela antes disso. Muitos se calaram, se omitiram, não se importaram, não espere mais para agir. O reverendo Martin Luther King dizia, sempre é a hora certa para fazer o que é certo. Não seja mais um religioso. O mundo está cheio de hipocrisia religiosa. A mesma que Jesus já confrontava muito. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos dele nesse mundo, andar como ele andou, amar como ele amou, é ser a favor da vida, protegê-la, valorizá-la, preservá-la em todas as suas formas, fases e dimensões. Do útero até o último dia de vida aqui nesse planeta. Pensa nisso. Pense na sua responsabilidade. Pense no que de fato é ser homem. Mais do que isso. Pense no que de fato é ser discípulo de Jesus nesse mundo. Deus nos ajude. Uma semana cheia de paz e de alegria para cada um de vocês.